Boa noite, beleza? A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, penetra e divide alma, espírito, junto e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, a gente vai ler bastante palavra aí, quem que vai ficar no slide aí vai ter que ficar bastante atento. Se puder aí, tem como? Ligar? Beleza. Então tá bom. Primeiro a gente vai ler uma porção aí de 4 textos, dar uma pausa, ler mais 2 para depois a gente conectar os textos aí. Não estava preparado essa, mas o Edson leu e faz todo sentido. Então, Mateus 11, 29, parte B, até o 30 aí. Se quiser não ficar abrindo esses 4 primeiros, eu não tenho problema, para eu conseguir ganhar tempo aqui também. Então, Mateus 11, 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Salmos 119, esse daí a gente vai ler bastante. Pode abrir aí, por gentileza. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Esses preceitos caminhos, teus decretos, sua porção escrita, como se o salmista clamasse, Senhor, me ensina a tua palavra. E João 17, a tua palavra é a verdade. Vou dando sequência aqui no verso 33. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Inclina-me o meu coração, aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Como se o salmista estivesse orando, Senhor, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Me ensina da própria pessoa do Senhor. Me livra de todo mal. Me guarde de tentações. Desvia os meus olhos da cobiça. Permita que eu aprenda de ti. Salmo 119 ainda, no versículo 135. Faze resplandecer o seu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus decretos. É como se eu estivesse falando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha para mim, estende a tua mão e me ensina do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Então, nessa primeira porção, a gente viu que o próprio Senhor, ali em Mateus 11, fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E no versículo de João que nós lemos, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E Salmo, período inteiro não, mas por 10 vezes fala assim, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Então, tudo que nós precisamos é que o Senhor nos ensina dele mesmo, tá? E nós encontraremos descanso para nossas almas e a vida eterna, que é, de fato, conhecer o próprio Senhor Jesus. Então, essa é uma primeira porção. Vamos agora para uma segunda porção. A gente vai ler um texto, Salmos 139. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Enquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já os conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares,
ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. E por último, outra última porção, Romanos 11:33, não precisa abrir. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, te damos graças, grande é o Senhor, Pai, que precioso é poder fazer parte disso, ter nossos olhos abertos para o mistério do Senhor, que foi revelado desde tempos ocultos. O Senhor nos chamou, que preciosidade, que é os planos do Senhor. Senhor, queremos te amar, queremos mais da tua presença, Pai, mais da tua pessoa. Nós carecemos da tua misericórdia. Volte teus olhos para nós, Pai, e assim seremos salvos. Senhor Jesus, abre os céus, abre para falar conosco, Jesus. No nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, Pai. O Senhor é poderoso, o teu Espírito é poderoso. Penetra nossos corações, penetra nossa alma. Ó Senhor, clamamos por um tempo da tua igreja, Pai, nessa congregação. Ó Senhor, clamamos por um tempo cheio da tua presença, Pai. Nós clamamos pela tua presença. Ensina-nos da tua pessoa, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 119, como eu falei, por 10 vezes cita ali, Senhor, ensina-me os teus estatutos, ensina os teus caminhos, ensina os teus decretos, seu juízo, sua lei, ensina a tua palavra. Isso é praticamente, Senhor, eu preciso aprender de ti. Me ensina, eu preciso, Senhor, me livra do mal, eu preciso do Senhor. É como se fosse um clamor do salmista ali mesmo. E lendo toda essa preciosidade, toda grandeza, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem foi seu conselheiro, às vezes fico pensando, o que eu estou fazendo nesse tempo de peregrinação aqui na Terra? Eu tenho vontades financeiras, profissionais, viagens e tudo mais. Poxa, será que isso encaixa com a grandeza de tudo isso que o Senhor tem chamado? E às vezes parece que as coisas são contraditórias, né? Parece que eu estou perdendo tempo, mas estou errado, os irmãos estão errados? Depende de onde está seu coração. Aí sim, aonde está seu coração, aí está seu tesouro, né? Então, o Senhor disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, toma sua cruz, siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Pois que aproveita o homem se ganhar todo mundo e perder sua alma? Então, do que adianta a gente gastar toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todo o nosso, patrimônio, dinheiro, qualquer coisa, para as coisas que não são para o propósito de Deus? A gente pode se dar com burro na água, tá? Quer dizer então que a nossa vida vai ser horrível? Vai ser ruim, minha vida vai ser chata? Não. O Senhor é nosso Pai, sabe de tudo que a gente precisa, cuida de cada detalhe, né? Tomar a cruz quer dizer que vai ser uma vida ruim? Não, com certeza não. Qual de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu sabe dar as coisas boas àqueles que o pedirem. Nosso Pai cuida de nós em cada mínimo detalhe. Então quer dizer que se nosso Pai cuida da gente em cada detalhe, a gente não vai passar aperto também não? Também não. O que às vezes a gente precisa, às vezes é disciplina. Ele dá tudo que a gente precisa. E às vezes a gente precisa de uma disciplina, né? A gente tem que ter isso em mente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que vier para nós, vai cooperar para o nosso bem. Seja ela boa ou ruim. Tem tempo de guerra, tem tempo de paz. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o propósito de Deus em nossas vidas. Hebreus 12, 6 até 13. Se quiser abrir, pode abrir. Hebreus 12, 6 até 13. (12, 6 a 13). Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, se você não está sendo corrigido, você é bastardo, e não filho. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual, e aí então viveremos? Pois ele nos corrige por um pouco tempo, segundo melhor lhe parece. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então o Senhor nos disciplina e tem um fim, e que não é a gente mesmo. Ele não vai... Os propósitos de Deus, tudo que acontece na gente, toda disciplina, todo processo, toda dor, toda alegria, todo processo que a gente vive aqui na Terra, não é para nós aqui. Tem nada a ver. Ele até dá, mas não é para a gente aqui. Tem um desfecho final, e a gente vai chegar lá. Eu oro para que os processos sejam eficazes em nossas vidas, e para que o fruto de cada deserto de que as pessoas têm passado, seja doce no final. Eu passei por alguns momentos complexos. Lembro, em 2019, Raquel nasceu em 2018, e eu estava com minha cabeça muito cheia, enfim, um deserto, e que eu ia para a reunião da igreja e não ouvia tudo, não entendia nada. Eu abria a palavra, estava tudo escuro para mim. E foi um período muito difícil, muito difícil. Mas eu lembro que eu estava fazendo pós em Belo Horizonte, e uma das viagens para pós, eu estava sozinho, e eu orando assim, Senhor, está muito difícil. Nossa, tá complexo. Eu oro, se possível, que o Senhor encurte esse período, e que o fruto disso seja positivo. E assim como... Esqueci seu nome. Orou ao Senhor essa semana... foi rápido, né? Foi também a Traudine que falou, né? Assim o Senhor foi rápido. Enfim, e teve outros momentos também, por exemplo, ano passado, que a gente passou um período em Belo Horizonte, enfim. Processos que o Senhor nos leva, nos direciona, leva para cá, não como um fantoche, mas como filhos, com cuidado, com todo zelo, com todo amor, para que no final nós tenhamos nosso caráter transformado à imagem do Filho dele, para no futuro nós termos a noiva dele. Enfim, tem todo um processo para que no final a gente volte para ele. O fim não é aqui. Passaremos por dificuldades. João 16, já leu aí, tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E Romanos 5, 3 e 4.
não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Nosso Senhor pega a gente e tem um objetivo claro conosco, de nos fazer a imagem do Filho dele. Desde o início foi assim. Nada é sobre nós, é sobre o Filho. Nós estamos aqui com uma função muito importante. E temos a palavra correta, temos a missão aqui na Terra. Nós somos de Deus cooperadores. Nós somos de Deus embaixadores. O embaixador é aquele que responde por determinado autoridade naquele local. Então a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos aqui. Nós de Deus somos embaixadores aqui na terra. Nós carregamos a bandeira e nós respondemos por ele aqui. A igreja tem uma função importantíssima. Em breve eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas dentro desse período de processos que o Senhor nos leva, Salmo 119, 165 fala: grande paz tem aqueles que amam a sua lei. A gente passa por processo, mas não quer dizer que a gente perde a paz. Não é? A gente passa por um processo difícil, mas não necessariamente a gente vai ficar puxando os cabelos. Não é? Salmos 16, 11 também fala: na tua presença, a plenitude de alegria, na sua destra, delícia perpetuamente. Então a gente vai passar por processos que sejam difíceis, mas se nós estivermos unidos ao Senhor, nós estaremos gozando de alegria em tempos difíceis. Chateados na alma? Sim, mas fortalecidos no espírito. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas atente-se para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui está a chave. A gente às vezes se importa muito com o exterior, o que a gente está aqui. E aí a gente pode passar por períodos difíceis, em vez de passar com paz, a gente pode passar reclamando, murmurando, e aí o Senhor vai moendo mais, até você chegar no fundo do poço e falar assim: eu não aguento mais, agora você pode assumir. Aí ele ri: agora sim, eu cheguei onde eu queria que você chegasse. E pega você pela mão, pronto, o processo que está feito, agora vamos para o próximo. Então, a chave é que a gente se apega às coisas dessa terra muito facilmente. Às vezes a gente joga o jogo errado. E a gente agarra nas coisas que são temporais. Gasta energia para correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Temos que trabalhar, temos que descansar, temos que sustentar nossas famílias, podemos fazer uma ótima viagem, ter um bom carro, uma boa casa, podemos tudo posso naquele que me fortalece, desde que esse não seja o nosso foco. Se nosso foco for, vou ganhar muito dinheiro. Seu coração está no dinheiro, está na coisa errada. Meu objetivo é fazer uma baita de uma faculdade e casar. E ser rico, e fazer uma boa viagem, enfim, qualquer outra coisa. Você pode fazer tudo, desde que isso não seja o cerne da questão, desde que isso não te estresse, faça perder noites de sono, que é a confusão danada. Passaremos dias fáceis, passaremos dias difíceis, temos tempos de paz, tempos de guerra, mas permanecemos firmes nele, nós estaremos em paz. Por isso é tão importante a gente conhecer a Deus, que a gente vai ter o discernimento ali, a gente vai estar unido ao Espírito, o Espírito falará conosco, a gente vai entender a voz dele, nós vamos obedecer a voz dele. Em tempos difíceis, ele continua falando.
Mas muitas vezes a gente não ouve, mas ele continua falando. Ao termos intimidade com Deus, ter a palavra escrita dele revelada dentro de nós, no nosso coração nós não duvidaremos que aquele processo é de Deus. Muitas das vezes a gente passa por processo e fala, nossa, Deus não está comigo. E aí você dificulta com o irmão, bota a culpa na igreja, bota a culpa em qualquer pessoa. Bota a culpa em Deus, mas a palavra fala que ninguém é tentado por Deus, e sim pela sua própria cobiça. E que o Senhor também não dá nada que você não possa suportar. Então é importante a gente conhecer a Deus, e dentro da palavra, Ele nos mostra o que fazer em determinados assuntos. Se é com problema com a esposa, se é com problema com o marido, Ele vai falar. Se é problema com o filho, vai falar. É problema com o dinheiro, vai falar. Trabalho, vai falar. Qualquer problema ali, Ele vai falar na palavra. Salmo 119, pode colocar por gentileza, 65, 65 até 76. Salmo 119, 65 até 76. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Vou pular para o 71. Foi-me bom de eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, mais vale a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Deus dá o que Ele quer, a quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E para um único objetivo. E não é para você mesmo. É para te aperfeiçoar para Ele. Tudo que acontece na nossa vida foi permissão de Deus. Nenhuma folha da árvore cai se Deus não permitir. Nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça, se Deus não permitir. Para que no final você seja a noiva dele, e nós, como igreja, povo de Deus, peguemos a chave que foi dada a Satanás desse reino e devolvemos para o Senhor. Apocalipse 11, 15 a 18. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se tornou, quer dizer que hoje, neste presente momento, não é. O príncipe deste mundo é Satanás. O sistema desse mundo é Satanás. Quem governa o sistema desse mundo hoje é Satanás. Por sabedoria de Deus, permitiu que um ser menor do que os anjos, nós, homens, fiéis ao Senhor, conquistemos cada pedaço desse mundo de volta para o Senhor, aonde a planta dos nossos pés pisar, aquele lugar será tomado de volta para o Senhor. Nós pegaremos aquela chave daquele reino, daquele pedacinho, e entregaremos de volta para o Senhor, e um dia, todo esse reino voltará a ser de fato do nosso Senhor. Isso é grandioso demais da conta. E aí, talvez, muitas das vezes eu me perco nessa jornada. Muitas vezes eu perco o prumo e dá umas confundidas na cabeça. Mas eu fui chamado para isso daqui. Eu tenho que trabalhar, tenho que dar o meu melhor, mas toda a minha energia, a minha melhor energia tem que estar para cá.
E outra coisa que nós seremos ainda, Apocalipse 21, 9. Para que nós estamos aqui? Para conquistar a chave do reino novamente? Aonde nós plantarmos nossos pés, aquele lugar será do Senhor. E Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. Nós somos a noiva do Senhor. Ele vai nos desposar e vai querer uma esposa santa, pura, limpa, sem mácula, sem ruga. Então todo esse processo que a gente está passando aqui na terra é para nos santificar. A gente já leu lá em cima sobre a santificação pelos processos. Então nós estamos aqui para conquistar a chave do reino novamente e para nos santificar para um dia nós casarmos com o nosso Senhor. Isso é muito grande. Quem explica a mente do Senhor? Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, aquele que dá testemunho, quem que é? É o próprio Senhor. Antes, vamos falar aqui, Apocalipse 22, 16. Para vocês verem que é o próprio Senhor Jesus que está falando. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aí eu vou pular para o 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente vem, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O objetivo final não somos nós. E aqui que é o X da questão, que a vida fica mais leve quando a gente entende que a energia não é gasta aqui, que o propósito não é nosso aqui, fica tudo mais leve. Você vai trabalhar em paz. Se você perdeu o emprego, está em paz. Se você está sendo promovido, está em paz. Se você não vai fazer uma boa viagem porque não tem condição, está em paz. Se você tem, está em paz. Mas o X da questão é que o propósito não é isso aqui. É muito maior, como a gente viu aqui. Muito maior. Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ver isso na minha casa, quero que meus filhos vivam isso. A simplicidade, a palpar o reino espiritual, viver dia a dia. Estamos aqui na terra, mas nós pertencemos a um outro reino. Acho que é o Choquito que falou, em alguma palavra ministrada aqui, sobre o sistema. O sistema não tem como a gente encaixar com esse sistema. O sistema nos odeia e nós odiamos o sistema, não tem como. Não é isso? Mais ou menos isso aí? Nesse tempo que nós estamos passando aqui, o que nós somos? Nós somos corpo de Jesus. Nós temos o dever de cuidar um dos outros. Não é obrigação, é um dever zeloso, com amor. Nós somos cooperadores de Deus para receber, para hospedar, para andar de carro, para dar carona, para fazer qualquer coisa. Nós somos cooperadores de Deus para pregar. Nós somos cooperadores de Deus para dar bom testemunho no trabalho, para fazer bem feito. Nós somos guerreiros de Deus, soldados que não se envolvem em outras batalhas. Nós somos embaixadores. Nós temos muito trabalho a fazer nesse sentido de conquistar o reino de volta para o nosso Senhor. Isso é claro. Mas nós também somos pais, nós somos filhos, nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos trabalhadores, nós somos estudantes. Fazer isso bem feito, com zelo. E também, antes disso, e não quer dizer que é uma vida dupla. É uma vida conectada. Nós somos pais e também somos cooperadores de Deus. Nós somos maridos e somos irmãos. Nós somos... É junto. É junto. Não é uma vida dupla. Lá eu sou isso, lá aqui eu sou aquilo.
Mas também nós somos filhos amados, ovelhas do seu pasto, que Ele cuida dos nossos machucados, Ele mesmo abre, Ele mesmo sara, sabe das nossas necessidades, antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe. Ele sabe dos nossos desejos, nossas vontades, sabe de tudo. Ele é nosso Pai e cuida. Isso é grandioso. A gente tem um chamado muito grande. Nós precisamos dele para esse chamado. E Ele cuida da gente nesse chamado. Como filho, como irmãos. Nós somos irmãos do próprio Senhor Jesus. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Não me envergonho de chamar-vos irmãos. E também somos a sua noiva, que está sendo preparada, se santificando para desfrutar com Ele eternamente. Que mais eu preciso nessa terra, além de fato conhecer a Deus em intimidade e profundidade? Não preciso de mais nada. A tua graça me basta. A palavra é mais preciosa do que ouro e prata. A sabedoria que Deus nos dá, não tem dinheiro que compra, não tem pós-graduação que se faça. Mestrado, doutorado. Não estou falando que não tem que fazer isso, não. Mas isso não se compara àquilo que o Senhor dá. Uma palavra revelada dele é muito mais do que qualquer outra coisa disso. E a gente pode começar a desfrutar dessa paz, dessa eternidade, intimidade, já agora. Não precisa esperar morrer para viver a eternidade com Ele lá, desfrutando do noivo. A gente pode desfrutar do noivo já. E Ele pode desfrutar da gente já também. Já desfruta, na realidade. Ele já desfruta da igreja. Lucas 10, de 39... Acho que aqui está errado. Enfim, aqui está 9. Bom, enfim, vamos lá. 39 até 42. Lucas 10, 39 até 42, acho que é isso. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e estava esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Respondeu o Senhor, aí eu vou pular, tá? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco te é necessário, ou só mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Não é a melhor parte. Se tivesse uma melhor, tem outra que é um pouquinho melhor. Mas não, é a boa parte. E essa não lhe será tirada. E eu também quero escolher essa boa parte, de me aquietar e escolher o meu Senhor. Às vezes, eu me vejo desse jeito, igual Marta, ali agitado. De um lado para o outro ali, ó. Tanto de corpo mesmo, agitado de vida, mas principalmente minha mente. Minha mente é agitadíssima. Mas uma coisa me é necessária. Ouvir a Deus. Se sentar quietinho nos pés dele e ouvir isso. Isso me é necessário. A gente é feito de corpo, alma, espírito, e a nossa alma tem emoções, tem vontades, pensamentos, enfim. E o nosso desafio é ter a alma descansada enquanto a gente estiver nessa terra para conhecer o nosso Senhor. Porque é muito difícil você conseguir ouvir e aprender com muito barulho. E essa agitação da vida é muito barulho, é muita informação, a vida é muito corrida. Então a gente precisa aquietar a nossa alma. E Salmos... Vou falar de Salmos daqui a pouco, peraí. E ter os olhos simples, com um único foco. Aquele versículo, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, esse bons, no original, é simples, singular, inteiro. Todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus,
cheio de labores, trabalhos, aborrecimentos, fadigas, pressionados pelos labores, que traz aborrecimentos, perigos, enfim, o teu corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. Repare o alerta, se a gente tiver simples, inteiro no Senhor, nosso corpo será luminoso. Mas se a gente tiver cheio de pressão, isso é perigoso. Até no original tem uma expressão ali, perigoso a fé cristã. Confere aí, o Edson. Tá no... Quando você vê em Êxodo 6:9, o que Faraó fez com o povo, quando o povo estava crescendo demais, estava sendo abençoado, o que Faraó fez? Agrava-se o serviço desses homens, para que não se apliquem e não dê ouvidos às palavras mentirosas. Chapa trabalho neles. Trabalha, que não vai ter tempo para ouvir, vai estar cansado, vai estar reclamando. Vai chegar em casa, vai querer dormir, descansar. E ainda vai reclamar, e não vai me ouvir. Aí, quando você vê no versículo, 5:9 e também 6:9. Êxodo 5:9 e também 6:9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam Moisés, por causa que eles estavam angustiados de espírito pela dura escravidão. Estavam extremamente esgotados. E não ouviram, nem deram ouvidos. Estavam angustiados. Então, há muito barulho, muito trabalho, que a confusão danada, que a correria, atrapalha a gente se aquietar, ouvir. Então, o nosso desafio é conseguir ter um descanso da nossa alma. E aí, um salmo que eu adoro, que é o Salmo 131. Pode abrir, por gentileza. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Interessante é que a criança está desmamada. Ela não precisa de mamar mais. Ela está no colo da mãe dela, mas ela está quieta e não precisando do leitinho ali mais. Ela só está descansando nos braços da mãe. Mais nada. E aí, Davi, que escreveu o Salmo, falou assim, como essa criança é a minha alma para comigo. A minha alma está descansada, está tranquila. Não busco coisas demais para mim. A gente está caminhando já para o fim. Eu vou ler agora um texto relativamente grande, então pode colocar aí também, por gentileza, só para a gente fechar um raciocínio. Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então é um mistério que está sendo revelado, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Tudo que ele faz é pela sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. 17, pulei. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas,
o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as coisas, que a tudo enche em todas as coisas. Um mistério foi revelado, que tudo vai voltar para Cristo, e ele o deu à igreja, para que pela igreja isso seja concretizado. E a gente vai pegar a prova disso em Efésios 3, de 9 até 11. Efésios 3, de 9 até 11. E manifestar qual seja na dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Um eterno propósito foi estabelecido e foi revelado que pela igreja os anjos, principados e potestades, vão descobrir a sabedoria de Deus. Era muito simples Deus estalar o dedo e derrotar Satanás. Muito simples. Onde está a sabedoria nisso? Qual que é a minha sabedoria em pisar aqui na formiga e matar ela? Onde que está minha sabedoria nisso? Só mostra meu poder em relação a ela. Mas ele criou homens para ser cheios dele, para que conquistássemos, como nós já falamos, e derrotássemos Satanás neste mundo, pegando a chave do reino de volta, entregando para ele. Mas isso é impossível a gente fazer em nós mesmos. Nós temos que fazer nele também. O propósito de Deus é muito grande. Eu sou muito intenso. É 880. Minha esposa às vezes toma uma coça com isso. E quando eu ouvi algumas coisas assim, eu falo assim, vou chutar o pau da barraca. Vou ficar só lendo a Bíblia e fazendo retiro. Não preciso de mais nada, não. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele nos conduz. E somos testemunho no nosso trabalho. Fazemos bem feito. E temos um casamento. E o casamento gera filhos. E os filhos têm que ser bem cuidados. E outras pessoas enxergam. E a gente vai crescendo. A gente vai alimentando um ao outro em amor, sustentando, sendo sustentado. Tudo podemos fazer. Tudo. Vejamos o que é lícito e aquilo que nos convém. E tudo que a gente for fazer, façamos para a glória de Deus. Se a gente estiver conhecendo a Deus a cada dia mais, conhecendo aos pés dele, quietinho, ouvindo, ter tempo para isso, tirar as distrações, a gente vai estar cheio do Espírito Santo do Senhor, e ele vai falar com a gente vai obedecer. A gente vai ter uma vida de paz. Não quer dizer que não vai passar tempo de guerra, mas vai ter paz. A gente vai ter uma vida frutífera. Como citado, nem sempre será fácil, não, mas nós estaremos firmes. Ele vai cuidar de nós em cada detalhezinho, mesmo nas dificuldades. E a gente tem um trabalho a fazer. Como eu disse, a nossa função como igreja e como noiva, nos santificar. Eu quero ser aprovado por Ele. Eu quero que Ele me busque a minha família limpa. Claro que com pecados isso aqui, é impossível a gente não pecar. Mas eu quero ser santo para Ele. Com a alma aquietada, o Espírito vai falar e a gente vai estar atento. Simples assim. A gente precisa conhecer a Deus, precisamos ter tempo com Ele, intimidade, relacionamento, conhecer a palavra de fato, palavra escrita, mesmo que um dia a palavra ali não está, você não entendeu aquela porção, um dia ela vai ser revelada. O Logos vai virar rema, o Espírito revela a palavra. O depósito está ali, uma hora, o Senhor vai lá e revela aquela porção. E nós, dessa maneira, seremos encontrados fiéis. Servo bom e fiel. Você fez o que eu te pedi para fazer. Nem mais nem menos. Você fez aquilo que precisava. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Amém.
É isso. Que o Senhor nos encontre fiéis. Amém, irmãos, por essa palavra, né? A palavra de Deus. Ele falou sobre Hebreus 12, pela manhã, foi o texto que eu lendo, né? Acordamos, eu estava compartilhando, orando exatamente essa palavra de Hebreus 12, louvado seja o Senhor, né? Está sem disciplina, né? Da qual todos são feitos participantes, mas então bastardos, não filhos. Precisamos amar a disciplina do Senhor, tá? Aceitar a disciplina do Senhor. Outra situação, falando sobre o descanso de Deus, sobre a alma, né? E eu vinha no carro exatamente falando com a Lena, né? Eu falei assim, rapaz, essa semana minha alma ficou agitada, hein? Eu nunca tive, assim, muito tempo que eu não tinha uma semana tão difícil, irmãos. Assim, na minha alma, no meu coração, na minha alma, muito agitada dentro de mim. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Porque quando nós agimos dessa forma, nós deixamos de estar sensíveis ao Espírito Santo. Não que eu não amo o Senhor, né? Deus sabe meu coração, né? Mas a minha alma é muito inquieta dentro de mim. Meu sentimento, a minha alma. Eu quero pedir perdão publicamente aos irmãos. Porque Deus não tem me chamado para isso não, irmãos. Eu sei o que é estar na presença do Senhor. Né? Eu quero a intimidade com Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Gostaria que os irmãos orassem por mim nessa noite. Né? Em alguns momentos fiquei triste. É fácil eu vir aqui na frente, eu tenho dado testemunho, né? Várias vezes de vitória. Tenho tido muita experiência com o Senhor. Mas essa noite eu quero pedir perdão aos irmãos. E nessa palavra eu quero pedir que os irmãos orem por mim. Eu quero que a minha alma esteja quieta. No lugar que ela precisa estar. Que eu sei que ela precisa estar a cada dia. Amém? Vamos lá chamar, né?